Eu sou Pedro Surubim, músico barranqueiro da cidade de Pirapora, Gerais de Minas, parte norte desse grande estado, que é banhada pelo Rio São Francisco, esse rio importante para o Brasil, que não só corre na cidade de Pirapora, mas também corre em minhas veias. É muito difícil, né, a gente pensar numa única música que reflita tantos sentimentos misturados em uma composição só, né? Mas se eu tiver que escolher uma música, eu escolheria uma música do Marco, chamada A Lua e o Rio. Lauera, laia, lauera, lauera, laia, laio, lauera, laia, lauera, lauera, laia, laio, cabana feita na croa, correnteza vai levar pouco tempo pra arrastar ribanceira, meu remanso vai ficar no abrigo dos amores, na rede dos pescadores, e a lua que é testemunha de tudo nesse lugar vai sentir a noite inteira sem nada poder mudar. Essa música ela conta a história do povo da beirada do São Francisco, que vive um momento de contemplação com os elementos naturais que formam a dinâmica da vida do barranqueiro. A lua, o rio, a vazante, a enchente, a piracema, a pesca. Todos esses elementos naturais que são postos pela letra de Marco Ribas são ao mesmo tempo convite para se estar na beirada do rio e contemplar os elementos, mas ao mesmo tempo prestar atenção na existência deles. Coisas que naturalmente passariam despercebidos numa imagem, num refletir, num passar e não notar, passam a ser contemplados a partir dessa musicalidade. A Lua e o Rio, para mim, é uma das grandes músicas que refletem o ambiente do Rio São Francisco, para mim. Bem, o artista, a primeira questão, né, que eu acho que tem que ser colocada. O artista ele carrega consigo alguns elementos que fazem com que ele apresente as temáticas de uma forma diferente, né? Para mim, a arte ela é um instrumento de linguagem, é um instrumento um recurso para se comunicar algo a alguém de maneira diferente, né? O jornalista tem como ofício o papel e a caneta, né? A matéria jornalística, né? Assim como o pedreiro tem a enxada, né? A pá. O ofício do artista é a arte, e a arte dele de comunicar, né? E nesse sentido, o artista que trabalha a temática do meio ambiente, trabalha os recursos naturais, que se alimenta e se nutre a partir da energia do meio ambiente, ele tem capacidade de expor e de comunicar a sua relação, não só a sua relação intrínseca enquanto indivíduo, mas da comunidade de onde ele vem, do estilo de vida dessa comunidade para as pessoas. E nesse sentido, ele traz uma nova perspectiva, que é a maneira como o artista consegue comunicar uma forma de proteger o meio ambiente, que é, sem dúvida, algo de suma importância no mundo em que a gente vive hoje. Se a gente observar cantores que utilizam a temática de meio ambiente, de belezas naturais, muitos deles eles tratam falando de dois lugares muito, muito característicos. Primeiro, é no lado do amor. É o lado para comunicar um estado de espírito de paixão, né,
de contemplação, de uma energia vital elevada. Porque a natureza faz isso com a gente, né? Nos comove, nos emociona, nos deixa mais apaixonados, porque é vida em abundância. E do outro lado, ele comunica, ele fala sobre o meio ambiente a partir de um lugar de defesa, de denúncia, de exclamação, para chamar a atenção das pessoas, de quem o escuta, de quem contempla a sua arte, de quem ouve a sua arte, no meu caso música, de quem ouve a música, dos perigos que o meio ambiente sofre, né, por ser ameaçado. E nesse sentido, o artista ele tem esse papel de fundamental importância, que é de comunicar, de apresentar a sua visão de mundo, de apresentar uma visão de mundo diferente do usual, com sensibilidade, com elementos que não são triviais, com recursos que surpreendam quem está do outro lado recebendo essa mensagem, lembrando que a arte é uma linguagem, e, ao mesmo tempo, alertar quem o ouve sobre a importância de preservação. Porque se não houver meio ambiente, se não houver o devido cuidado ao meio ambiente, o meio ambiente acaba, a fonte de inspiração desse artista acaba, a arte ligada aos recursos naturais e ao patrimônio ambiental também está fadada à morte. Por isso é essencial. Cara, é muito engraçado. O homem, ele se a gente pensa agora, né, com tudo de problemática que a gente encontra no dia a dia, né, sobretudo no Brasil atual, a gente tende a chegar à conclusão de que o homem serve para dar trabalho. O homem serve para dar trabalho no ecossistema, ele serve para complicar, sobretudo quando ele coloca à frente da existência humana a existência a partir da modificação da natureza ao seu bel prazer. Então, a gente tende a pensar que o ser humano ele existe para criar problema, para criar situações difíceis. Só que nós, artistas, né, que trabalhamos isso, a paixão e a contemplação, a gente também tem essa tendência de achar que o ser humano ele não é reduzido simplesmente a coisas ruins. Quando a gente vê esforço de comunidades tradicionais para se manter, para existir, para preservar as suas tradições, preservar o meio ambiente que eles vivem e continuar sobrevivendo sem acabar com o seu entorno e se integrar ao seu entorno, a gente já pensa de maneira diferente. Eu chego à conclusão de que o ser humano serve para existir. O ser humano ele serve para existir. Assim como um pato existe, assim como uma planta existe, assim como uma pedra existe, como o sol existe, a lua, o rio. A função do ser humano também é existir. Ele está nessa terra para poder exercer a sua existência. Eu acho que a grande diferença é qual ser humano que tem a consciência da sua existência. A consciência de que sua existência ela pode ser prejudicial, ela pode ser benéfica, ela pode ser louvável, ela pode fazer coro à sua ancestralidade, ela pode ser algo marcante para as próximas gerações do ponto de vista positivo ou negativo. O ser humano, para mim, ele serve para existir. E o segredo da existência, para mim, ele reside nessa consciência do que está para trás, do que está agora, do que vem para frente. Eu acho que a gente hoje vive num mundo, num nível de complicações, e isso a gente pode trazer tanto para o nível da luta ambiental, mas também para os problemas que a gente tem envolvendo raça, classe, gênero, não só no nosso país, mas no mundo todo. Mas
Se a única perspectiva que eu vejo para o ser humano hoje é o ser humano lutar. E eu digo isso direcionado para quem sofre, para quem está querendo lutar para fazer exercer a sua existência. A gente vê grandes empreendimentos ferindo locais, ferindo pessoas, ferindo tradições, e nesse sentido a gente percebe que existir só faz sentido se for pela luta, se for pelo engajamento em movimentos sociais que pretendem valorizar a terra, que pretendem valorizar o ser humano. Tudo que a gente sabe que a natureza ela é o grande responsável por nos dar aquilo que a gente pode ter para comer, para viver, para morar. A gente retira dela tudo. Mas eu vou muito na onda do consumo. A gente não necessita a gente necessita de fato disso tudo para poder viver. Né? A gente necessita tanto de estar à frente tecnologicamente, a gente necessita estar esbanjando luxo, a gente necessita disso. Eu acho que o caminho não é por aí. Eu acho que uma integração sustentável com a natureza, já que não tem como se desfazer da humanidade. Isso é um fato. Não tem como desfazer da humanidade, não tem como se desfazer da sociedade, não tem como se desfazer, mas tem como se desfazer de modos de vida que vão contra essa integração com a natureza, de que vão contra interesses individuais, acima de interesses coletivos. Eu acho que dá para a gente se desfazer de uma sociedade capitalista baseada em consumo e extração para a gente voltar numa sociedade mais coletivista, onde os direitos sejam garantidos, onde a qualidade de vida seja preservada e que o interesse seja comum. É muito difícil a gente pensar numa sociedade hoje que ela é dividida por classes, onde as classes elas existem para dar condições de vida e existência para outras classes. Ao meu ver, e isso eu acho que nem beira a utopia, a gente deveria trabalhar isso no campo da realidade, seria exterminar essas barreiras de classe, sobretudo as classes superiores. Na luta. Hoje, para mim, o campo mais prático onde arte e ciência se tocam para defender o meio ambiente é na luta. A artista tinha que estar do lado do acadêmico, lutando por uma condição de igualdade, lutando por um elemento de vida melhor para todo mundo. É nesse campo, todo mundo, cada um dentro do seu espaço, obviamente, mas trocando ideia, né, interagindo, fazendo um movimento grande e tentando mudar o mundo. Lógico que a gente sabe que tem diferenças, que são linguagens diferentes, mas se o artista no palco fala de preservação ambiental e o acadêmico lá no seu projeto de doutorado lutando pela sua bolsa, defendendo a qualidade da água, os dois estão defendendo a mesma coisa. É na luta que os dois se definem, na luta pelo bem comum. Nesse momento, os dois têm que estar conectados. É no embate contra quem quer fazer mal, contra eles e contra o que eles defendem. É o caos, é a lama, é a cachorra no cio, é curto o pavio de quem tem que esperar. É a fome, a seca, come mais lama, depois me leva pra cama pra morde a gente se amar. Mas não vou, meu sertão é o meu quilombo,
meu quilombo é o meu mucambo, não venha me expulsar, porque eu sou cabra do barreiro, nobre barranqueiro, povo batalhador, e que apesar de ser de barro, não sou obrigado a me atolar, não sou obrigado a me atolar. É a lama no meio do rio, a lama do Brasil que quer te atolar. A pátria mãe, a cachorra no cio, a bala de fuzil que quer te assombrar. Mas não vou, meu sertão é o meu quilombo é o meu mucambo, não venha me expulsar, porque eu sou cabra do barreiro, nobre barranqueiro, povo batalhador, e que apesar de ser de barro, não sou obrigado a me atolar, não sou obrigado a me atolar, não sou obrigado a me atolar, não sou obrigado a me atolar. Queridos amigos e amigas que estão aqui acompanhando esse canal, Canções Naturais, curta, ouça, escute atentamente a tudo isso que está colocado aqui. É um conteúdo muito bacana, que serve para muita coisa, sobretudo para alertar e para a gente se apaixonar pelo meio ambiente. Valeu!